Irmãos, hoje eu tenho o prazer de compartilhar a palavra com vocês. É uma honra, agradeço ao pastor Pedro pela confiança, os pastores dessa casa, né, que tem, assim, nos possibilitado a crescer, né, nos desafios de estar aqui na frente, mas tem sido uma bênção. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o nosso Deus, que o nosso Deus nos encoraja nos desafios, mas Ele também nos garante em todos esses desafios. Ele está com a gente. E a gente, né, passa por muitos desafios. A gente vive desafios diários. Trabalho, criação de filhos, família, ministerialmente. E muitas vezes esses desafios causam medo na gente, né? E o medo é um sentimento que posso dizer assim, normal para o ser humano. Porque o medo também ele é saudável, porque é uma forma que o nosso corpo reage como uma proteção, como um alerta para a gente vigiar. E hoje eu fui almoçar com os meus pais, né? E a gente estava conversando que na Tijuca tem vários sinais desligados, queimados. Eu não sei quem reparou, mas está acontecendo. E ali no Largo da Segunda-feira, só esse ano já aconteceu umas 3 vezes. E lá é uma via que passa muito ônibus, passa muito carro, e lá tem muitos idosos. E a gente ficava com medo de atravessar. Esse medo é um medo normal, é um medo saudável. Mas o medo que causa paralisia, o medo que te impede em excesso, esse não é um medo legal. E hoje eu queria compartilhar com vocês 2 passagens, eu vou ler no Antigo Testamento, que é antes do nascimento de Jesus. E nessa época Deus se revelava através de homens de Deus, de profetas. E a outra passagem vai ser no Novo Testamento, onde Jesus já nasceu e ele está operando aqui na Terra com seu ministério. E agora eu queria te convidar a levantar, abrir a sua Bíblia em Josué 1. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém. Que diz assim, creio que todos acharam. Deixa eu só esperar, agora sim. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto até desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, pois para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada pela sua presença nesse lugar. Desde que a gente passou por aquelas portas, a gente já está sentindo a sua presença. Agora, Deus, eu quero te pedir, fica à vontade no nosso meio, que o Senhor possa me usar, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos. E aquilo, Deus, que eu não consegui me expressar da forma que o teu povo precisa, que o Senhor possa derramar a porção necessária, porque o poder vem de ti, a palavra é tua, Deus, e nessa noite eu quero diminuir para que o Senhor possa crescer. E eu falo, Senhor, diante de ti, eu dependo do Senhor, em nome de Jesus, Deus, amém. Podeis assentar. Muito chique essa caneca. David falou, você vai usar um copo descartável ou a caneca da igreja? Lógico, a caneca da igreja, né? Linda! Vou perder essa oportunidade. Amém, meus irmãos. Esse texto é um texto bastante conhecido
E eu acho que foi esse ano, né, pastora Cris, que você pregou. Fiquei meio perdida. Falei, será que foi ano passado? Foi esse ano, então amém, né? Porque tá passando tão rápido, né? Já tá cheio de panetone nas lojas, a gente se perde, né? Que o Natal já tá chegando. E esse texto é uma bênção, né? Só para contextualizar, antes de Josué liderar o povo, Moisés que liderava. Só que Josué, ele foi um assistente pessoal de Moisés durante 40 anos. E Josué, ele teve a oportunidade de ter várias experiências ali com o povo de Israel e principalmente com Moisés. Eu falo que Moisés discipulou Josué. Então ele tinha oportunidade, por exemplo, quando Moisés subiu ao monte para orar, várias vezes ele foi. E quando ele não ia, Moisés tinha que ficar sozinho, ele ficava à espreita ali esperando. Ele teve a oportunidade também de ver as 10 pragas do Egito, a saída do povo do Egito. Então, ele viu várias conquistas e vitórias ali. Mas aqui o Senhor fala para ele, ó, Moisés já foi, agora eu conto com você. Eu vou estar te levantando. E se a gente for ver aqui durante todo o texto, o Senhor o tempo todo está falando o quê? Palavras de encorajamento para ele. Tem de bom ânimo, seja forte, eu sou contigo, não vou te desamparar. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Se esforça. Quando a gente lê esse texto, a gente acha muito lindo, a gente fala, uau, que incrível, o Senhor é com ele. Mas eu creio aqui que a Bíblia não relata, mas a ênfase aqui é mostrar que o Senhor estava encorajando mesmo. Mas eu creio que Josué ele também falou ali com Deus. Porque se o Senhor está enfatizando aqui encorajamento, é sinal que ele estava com medo. O mínimo, no mínimo, ele teve um frio na barriga. Mas a gente sabe que liderar pessoas não é fácil. E a gente aprende isso na escola, já no início. Eu não sei vocês, mas, por exemplo, sempre tem aquele aluno que perturba. Perturba o juízo da professora e da classe. Sabe? A professora quer dar aula, o professor, aí ele fica falando sem parar, aí implica com um, pega o caderno do outro, que nem a turma aguenta, que fala assim, pelo amor de Deus. E o professor fica doidinho e muitas vezes não consegue. E a gente, criança, já fala assim, cara, olha para o professor, não está conseguindo tomar conta dessa turma. Se fosse eu, já tirava de sala. Não, melhor, expulsava da escola. E aí, quando você tem a oportunidade de estar à frente da turma apresentando um trabalho, você vê que não é fácil. Você quer falar ai, a turma está gritando, é uma confusão, você pede silêncio, o professor já está desesperado, fala amém, amém, nota 10 para todo mundo. E a gente vê que é muito fácil, né? Às vezes a gente falar, né, quando o outro está na frente. Funções diferentes, responsabilidades diferentes. Uma coisa é Josué ser assistente. Outra coisa, Josué, agora você está à frente. Eu creio que ele pensou assim, caramba, será que o povo vai me escutar? Será que eu vou ser tão bom igual Moisés foi? Será que eu estou tão capacitado assim? E Josué ele teve que enfrentar umas barreiras. Ele teve que enfrentar a barreira emocional dele do medo. Ele teve que enfrentar a barreira também dele ali espiritual. Porque tu imagina você ser assistente de uma pessoa que era face a face com Deus. Que escreveu os mandamentos de acordo com o que o Senhor enviou. Que a sarça pegou fogo e ele teve ali oportunidade. Você fica pensando, meu Deus, será que eu vou chegar nesse patamar? E eu creio que ali ele ficou pensando, caramba, como vai ser? Mas o Senhor encorajou ele o tempo todo. E o Senhor deu estratégia para ele também. Olha, se você obedecer à lei e você meditar nela de dia e de noite, você vai prosperar. Você vai ser bem-sucedido. E aí, na mesma hora, né, depois você com calma pode ler em casa o restante do capítulo, ele vai para o povo e fala, olha, a gente vai ter que atravessar o Jordão, vamos preparar aí as crianças, as mulheres, o que elas vão comer, tem o gado, vamos organizar tudo. E você vê que o Senhor realmente estava no negócio falando que o povo fala, olha, o que você falar, a gente vai seguir. Assim como a gente foi com Moisés, a gente vai ser com você. E o nosso Deus é isso. Ele te coloca um desafio, ele te encoraja, mas ele não te abandona. Ele garante, ele fala, vou estar com você. A vitória é certa, mas segue os meus comandos. E agora eu quero te convidar a ir lá para Marcos 5. Vamos ler do versículo 25 ao 34.
Também um texto bem conhecido. Que diz assim: E foi com ele seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo de estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e diz: Quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Aqui é também uma passagem bastante conhecida dessa mulher que ela foi curada por Jesus. Mas se a gente for ver, ela também teve medo. Ela também teve que enfrentar algumas barreiras. Porque naquela época, a mulher, ela já não era reconhecida, valorizada. Imagina essa mulher que já sofria de uma doença, né? E perante as leis, essa doença ela era considerada impura. E tudo que ela tocava tornava-se impuro. E essa doença já estava cometida há 12 anos, ela já tinha recorrido a vários médicos, ela já tinha gasto o seu dinheiro e a Bíblia faz questão de falar que estava indo cada vez pior. Então a gente pode até pensar que ela estava tão mal que ela poderia falecer. Você pensa 12 anos com uma hemorragia. E ali a Bíblia relata, ó, estava indo pior, pior. E ela foi encorajada de uma forma diferente. Ela não conhecia Jesus de ter falado com ele. A Bíblia fala que ela teve esse impulsionamento porque ela escutou ouvir falar de Jesus. Ela foi encorajada pelo que Jesus fazia ali, pelos milagres, pelas boas novas que ele pregava, sobre salvação, sobre libertação. Ela falou: caramba, esse Jesus eu estou precisando, eu preciso conhecer esse Jesus, eu vou lá. Mas, quando a gente lê o texto, também parece muito lindo. Nossa, ela correu ali na multidão, tocou nas vestes, mas ela deve ter passado por medo também. Porque imagina, era muita gente, ela já era conhecida ali naquela sociedade. As pessoas poderiam impedir que ela fosse, do sentido: você não vai chegar perto do mestre, não me toca. E fora que, assim, ela tinha uma rejeição. A pior coisa do mundo é a gente se sentir rejeitado. E ela era excluída. E o que eu acho lindo desse texto, que quando ela toca, o Senhor sentiu a diferença. Tinha muita gente. Tanto que os discípulos falaram: Jesus, como assim você está perguntando quem tocou? Fico imaginando aquela multidão, todo mundo querendo tocar em Jesus, mesmo quem não tinha problema, que até se apresentar: oi, eu sou fulano, tudo bem? Quem é você? Jesus? E aí? Mas não, ela falou assim: eu vou. Ela enfrentou. E Jesus não olha para ela e fala assim: impura, você vai ser curada. Ou, por que você me tocou? Você quer me deixar impuro? Ele fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, esse mal já saiu. É tão maravilhoso que o Senhor, ele viu valor nela. Ele se importou. Isso é muito lindo. Porque o Senhor, ele fez questão de mostrar para ela, diante de toda essa multidão, eu estou vendo valor, você é preciosa para mim. E quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de uma situação que eu vi semana passada, na terça-feira. Eu fui para a academia e aí eu estava voltando a pé, correndo, era entre 9h30 e 10 horas. Aí eu estava próxima ali do Largo da Segunda-feira e tem uma escola particular. Quando eu olhei, tinha vários grupos, uma multidão ali do Largo da Segunda-feira. Eu falei assim: meu Deus, o que aconteceu? Porque ali acontece de tudo, meus irmãos. Cada hora é uma coisa. Aí eu falei: deve ser alguma doideira aí, vou seguir. E aí eu andei assim, eu tô vendo as pessoas falando, comentando. Quando eu cheguei no sinal, eu vi 2 senhoras falando assim: nossa, que absurdo, que vergonha. Eu falei: o que está acontecendo? Quando eu olhei para o lado, praticamente uns 100 metros, tinha uma menina, uma moça, deveria ter uns 30 anos, ela
Não parecia ser moradora de rua, ela estava arrumada, ela estava com uma saia preta justinha, ela estava com um top e com uma garrafa de uísque segurando assim. Só que ela estava de costas. Aí eu falei assim, gente, e estava se movimentando muito. Eu falei, ué, as pessoas estão paradas olhando isso. E eu estava esperando o sinal fechar. De repente, ela virou. Nisso que ela virou, meus irmãos, o seio dela, um dos seios, estava para fora, aparecendo todo. O aspecto do rosto dela, quem é espiritual sabe que não era só bebida ou droga. Ela parecia realmente estar possessa. E ela com aquele jeito, e brigando com alguém que não existia. Literalmente, assim, ela parecia que ela estava sozinha no ambiente, não existia mais ninguém. Quando eu vi aquela cena, me deu uma dor, uma tristeza. Que eu fui para o mercado, assim, atordoada. Eu nunca comprei tão rápido assim. E eu fui para casa muito triste, me deu muita tristeza. E eu só falava assim, Senhor, cuida dela, ela está vulnerável, Senhor, liberta ela. E eu fui assim, desculpa que e eu falei, Senhor, liberta, cuida dela. Aí até falei com a minha mãe falou assim, não, vamos orar por ela, eu estou muito triste. E enfim, aí eu fui fazendo as coisas dentro de casa, esse dia era de faxina, e eu estava no banheiro normal, já tinha esquecido daquela cena, e do nada veio um choro muito forte. Mas não era um choro que, ai, lágrima caiu, era aquele choro que você passa vergonha, que você tem vergonha de chorar perto de alguém. E eu falei, caraca, eu vou ter que sair aqui do banheiro, porque os vizinhos vão achar que estão fazendo alguma coisa comigo aqui em casa. E eu fui para o quarto, fechei a porta, até compartilhei isso com a Paloma, eu acho. E me ajoelhei e comecei a chorar muito, e só vinha a cena dela. E eu comecei a clamar pela vida dela, e nisso o Senhor me lembrou de algumas pessoas que estavam perdidas. E eu falava, Senhor, resgata ela também, Senhor, é para ela, vai voltar. E o Senhor falou assim, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou derramando um amor de filhos. Você soube amar como se eles fossem filhos. Esse é o meu amor. E aquilo me constrangeu de uma tão forma que quando eu li esse versículo é verdade. Porque o Senhor, ele vê valor na gente, ele se importa com a gente. A sociedade coloca rótulos, né? Com a mulher, ela é uma impura. Com aquela mulher que eu vi, é uma viciada. Às vezes alguém pode falar assim para, você está falando alguma coisa? Olha só o seu passado, olha só quem é você. E muitas vezes isso nos afasta de Deus, porque a gente fica com medo. Eu não sou digna de me relacionar com Ele, né? Eu vou parar por aqui. E não é isso. O Senhor, ele se importa. Ele quer que você toque nas vestes dele. Ele quer criar vínculos com você. Esse é o nosso Deus. É tão maravilhoso porque ele é um Deus de relacionamento. Ele não é aquele Deus que fala assim, fica aí, age sua vida. Não, ele está com a gente. Filho, o que você está sentindo? O que você precisa? Eu cuido de você. Esse é o nosso Deus. Amém? E essas duas passagens, né, eu tirei algumas lições para as nossas vidas. Poderiam ser várias lições, porque muito ensinamento essas passagens. E esses dois personagens, né, eles foram encorajados pelo Senhor. Eles romperam as barreiras e eles não deixaram nada atrapalhar o propósito. E aqui hoje, essas 3 lições, eu vou falar a primeira para a gente. O medo dá espaço para a incredulidade. Quando a gente deixa o medo tomar conta da gente, a gente acaba perdendo a nossa fé. A gente fica, será que vai acontecer mesmo? Será que eu sou capaz? Não, acho que não vai dar certo. E a gente começa a declarar a palavra negativa. E eu não estou te falando aqui que fé é palavra positiva que a gente vê no Instagram, que a gente recebe figurinha no WhatsApp, do tipo, seu dia vai ser bênção, você vai vencer. Não, não é isso. A fé é uma atitude. E eles dois tiveram uma atitude. Se Josué não fosse lá e liderasse, ele não ia vencer, não ia chegar na terra prometida. Se a mulher não tivesse atitude, ela não teria sido curada e salva. E a gente precisa ter atitude. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa deixar essa palavra ser cravejada dentro de nós e a gente viver essa palavra. A gente não pode ser cristãos que só falam assim, eu creio, mas chega na hora dos desafios, a gente não tem força. A gente fala muito aqui, né? O pastor Pedro fala bastante da questão do devocional. Ele até falou, gente, vamos parar com essa história de 5 minutos. A gente tem que buscar a Deus com excelência, né?
O devocional é muito importante. A gente tem falado isso às segundas-feiras, no DAV. Mas a gente tem vivido dias que só o devocional não está suficiente. Por quê? Vamos pensar aqui, a real, né? No mundo assim, Disney, uma ou outra pessoa consegue ficar 3 horas seguidas buscando a Deus, 2 horas seguidas. E quantas horas a gente fica fora de casa? No trabalho, né? Com as nossas responsabilidades. A gente precisa, durante o nosso dia, declarar essa palavra que é verdade nas nossas vidas. A gente precisa também ser intencional no nosso dia de fazer pequenas orações. Não achar que a nossa oração é só quando acorda, quando vai dormir, pelo alimento. Não, tá tudo bem no seu trabalho. Eu vou no banheiro rapidinho. Senhor, muito obrigado, tá bênção aqui. Que o Senhor me use, que eu possa ser luz, que eu possa ser bênção na vida das pessoas. E volta a trabalhar. Qual o versículo que o Senhor te deu no devocional? Começa a declarar esse versículo durante o seu dia. O que você quer me ensinar, Senhor, com esse versículo? A gente não pode mais ficar só achando que os cultos são suficientes, que um pouquinho que busca é suficiente. A busca tem que ser muito grande, porque os desafios estão grandes. E para a gente vencer, a gente precisa sim ser encorajada pelo Senhor, mas a gente precisa colocar prática. Então que a gente não venha deixar o medo entrar, para a incredulidade não entrar no nosso coração. Para o Senhor transformar, e quando a palavra, né, entra no nosso coração, a gente é cheio de fé, aí sim o Senhor transforma o medo em confiança. Amém? E o outro ponto aqui que eu queria deixar é que o medo impossibilita que você flua em Deus. A gente pede muito, né? Ah, Senhor, me usa. Chega aqui no culto, ora. Mas na hora da verdade, quando você tem que orar por alguém, às vezes você tem que pregar, às vezes você tem que louvar, e você já pensa assim, não sou capaz, não sei falar direito, vou orar o quê com ele? O que ele vai pensar de mim? E a gente não pode ficar com esse pensamento, porque o Senhor quer nos usar a forma que nós somos. Quando a gente pega o texto aqui, em nenhum momento o Senhor falou assim, Josué, estou te levantando para ser igual a Moisés. Ele falou, não, estou te encorajando porque é você, a responsabilidade é sua agora. E da mesma forma é a gente. O Senhor quer usar a gente da forma que nós somos. E eu não estou falando aqui que é super fácil. Eu estou na liderança do Vertical vai fazer 10 anos, né, com os meus amigos. E você pode olhar para a gente aqui na frente e falar, para eles é fácil. Não, para a gente também é desafiador. Muitas vezes passa na nossa cabeça, será que a gente está sendo relevante? Né? Será que realmente vai dar certo? Passa muita coisa. Às vezes a gente não está 100% bem, às vezes emocionalmente, às vezes fisicamente. Mas o que eu tenho visto, né, crescido no Senhor, é que não importa se você está 100%, porque nunca a gente vai estar 100%. Ele vai usar a gente. E ele fala para a gente se deixar, continuar sendo um instrumento nas mãos dele, que ele vai nos capacitar. E quando eu estava escrevendo sobre isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Eu entrei aqui na igreja com 17 anos. Muito tempo. E aí, quando eu era de uma outra igreja, que era ótima, a gente aprendeu muito da palavra, enfim. Quando eu cheguei aqui na Ibrange, o primeiro, assim, que eu fiquei assim, uau, foi que o pastor Pedro falava, eu não lembro direito se foi um culto que você reuniu os jovens, se você pregou, que você deu um relato, que você foi numa loja e você ficou perguntando para o Espírito Santo se era para fazer aquilo. E eu fiquei, tipo, super encantada com 17 anos. Eu falei, caramba, o pastor Pedro falando com o Espírito Santo como se ele fosse uma pessoa, o amigo dele de verdade, eu quero isso para a minha vida. E ali eu fui crescendo. E aí sempre o pastor Pedro e o pastor Alexandre estimulavam a gente a buscar a presença do Senhor. Buscar os dons, enfim, a gente fazia vigília. E eu ia assim nas vigílias, eu falava, Senhor, eu quero falar em línguas. Por quê? Na outra igreja eu via que quem falava em línguas eram os líderes. Então na minha cabeça eu falei assim, vou falar em línguas quando eu for mais velha e se eu estiver à frente de algum ministério. Então eu não pedi aquilo. E aqui eu fui super incentivada. E quando estava nas reuniões, eu vi o pastor Pedro e o pastor Alexandre falar em línguas, só que eles falavam alto. E eu falava assim, Senhor, eu quero falar em línguas, mas eu quero falar baixo. Porque eu tinha medo. Porque eu tinha medo, que eu falava assim, cara, o que os jovens vão pensar? O que o pessoal vai falar de mim? E tal. Eu ficava assim.
E, gente, não foi rápido que eu recebi o dom de língua e fui batizada com o Espírito Santo. Eu acho que no segundo, no retiro que eu fui, eu entendi que eu falei assim, Senhor, olha, não importa como você vai fazer, eu estou com meu coração aberto, eu não tenho mais medo, eu quero me entregar diante de Ti. E ok, né? O que eu pedia antes? Algo calminho, né? E o que aconteceu? O Senhor fez uma manifestação tão poderosa que eu comecei a falar em línguas e, gente, você pode não acreditar, mas vai acreditar. Eu pulava muito alto. Você pedir para eu pular aqui, eu mal saio do chão. Eu pulava e falava em línguas muito, 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 muito e alto. Eu falava, caraca, quem queria ser discreto, eu estou totalmente inundando todo mundo, mergulhada. E aí o Senhor, enfim. Aí o pastor Pedro fechou o culto, né? Retiro, à noite não tinha hora para acabar. Fomos comer. Não satisfeito, o Senhor, o que ele fez? Isabela não para de falar em língua. Aí a gente foi lá comer, né, jantar, e todos os jovens ficaram assim, ao mesmo tempo achando engraçado, mas ao mesmo tempo que incrível. Isabela, pede o prato. Eu, falando em línguas. Aí ficou todo mundo sentado assim, fala aí, não sei o quê, quer comer não sei o que lá? Aí eu, fala. Aí eu, cara... E aí ficou uma roda ali, eu falei, Senhor, eu queria algo discreto, e não está parando. E aí, enfim, aí o pastor, isso aconteceu comigo e com a Fernanda, que fica às vezes no Data Show. Estávamos juntas falando em línguas horas. E aí o pastor orou, e a gente foi dormir, descansar. Aí a gente estava tão cansada que a gente acordou mais tarde. Eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo sentado no refeitório, chegou eu. Aí o pessoal, oi Isabela, eu já estou falando português. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer limitar a presença de Deus. A gente fala, Senhor, faz de tal jeito. Não, eu quero ser discreta. Não, o que os meus amigos estão pensando? Ninguém tem que pensar nada. A gente tem que se entregar. Se você está aqui na igreja, se tiver vontade de levantar a mão, levanta. Se sente vontade de falar em línguas, fale em línguas. Porque a gente acaba se encolhendo, ficando com medo, achando o que um ou outro vai achar. E a gente limita o poder dele. E o Senhor quer fluir em nós, através de nós. Amém? E aí o outro ponto que eu queria falar aqui, o terceiro e último, que eu até queria convidar o pessoal do louvor, se quiser ir vindo, que o medo atrapalha a bênção chegar. Porque muitas vezes, né, a gente fica tão aflito que a gente atrapalha o processo do Senhor. Se Josué deixasse o medo, ele não teria conquistado. E a mulher não teria sido curada e salva. E muitas vezes acontece isso com a gente. A gente fica aflito, a gente deixa o medo, a gente atrapalha todo o processo, a gente não descansa. E o Senhor está falando com a gente. Muitas vezes o Senhor está falando através da palavra, o Espírito Santo está falando e a gente está assim, ai, será? Ou então recebe aqui a palavra e aí quando sai por aquela porta, ai, não sei, eu não sei se vai acontecer mesmo e tal. Mas o Senhor não quer que a gente dê espaço para o medo. Ele quer que a gente entregue, confie, descanse, porque vai acontecer. Se Ele falou, você vai prosperar. Ele falou para Josué, se você continuar, se você seguir, você vai prosperar, você vai ser bem-sucedido. Amém? E hoje, se você não guardou nada da mensagem, da história, eu quero que você guarde isso. Que o Senhor está te encorajando sim para novos desafios, mas Ele está com você. Ele não te abandona, Ele garante a sua vitória. Amém? Queria te convidar a ficar de pé. E eu queria fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é se você teve oportunidade, não teve oportunidade de conhecer Jesus. Eu queria fazer esse convite para você que quer ter um encontro, que você ouviu hoje a mensagem. A palavra de Deus, ela traz fé, ela gera fé no nosso coração. E se você sentiu aí no seu coração, caramba, eu quero viver esse Jesus, eu quero ser cuidado igual essa mulher foi, eu quero ser direcionado igual esse homem de Deus foi. Ele está aqui hoje para fazer isso na sua vida, para transformar a sua vida. Você pode ver que em nenhum momento eu falei facilidade aqui. Foram pessoas normais, que passaram por desafios, mas que elas conseguiram vencer, porque elas deixaram todas as suas expectativas em Deus, em Jesus. O homem, ele é falho.
Todo mundo que está aqui, ninguém é perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas Ele mudou a nossa história. Ele transformou. Todos os desafios que a gente tem vivido estão se tornando mais fáceis porque o Senhor está conosco. E se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, quer ter uma mudança de vida, Senhor, eu entrego. Eu quero te dar o controle. Eu quero passar para ti. Levanta sua mão. Se de repente você está afastado também, o Senhor falou com você, alguém na live, depois você pode deixar uma mensagem para a gente que a gente vai estar orando por você. Alguém? Amém? Então vou passar para o segundo convite. O segundo convite é para você que está passando por desafio. Aí você pode falar, Isabela, mas o meu desafio é coisa boa. Às vezes eu fui promovido no trabalho, ou algum direcionamento que eu preciso para a família, mas isso está te gerando um receio, um medo. Ou o seu desafio pode ser algo muito difícil, pode ser um diagnóstico médico, e você está precisando ser encorajado pelo Senhor. Você está precisando realmente ter essa fé. E quando eu falo isso, eu falo por mim. Há 3 meses atrás, eu estava com um desafio muito difícil. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. E como eu falei, o Senhor estava falando comigo direto. Através das pregações, através de vida de pessoas. Mas eu estava querendo segurar aquilo, eu queria estar no controle. Ao mesmo tempo que eu falava, Senhor, você está no controle. Mas não, calma aí, deixa eu começar a ver por aqui, porque eu tenho que me adiantar. Eu não estava dando realmente para o Senhor aquilo, entregando para Ele. E teve um dia na minha casa que eu estava orando, que eu falei, Senhor, esse desafio está muito difícil para mim, eu não estou aguentando. E o Senhor falou assim, eu já falei com você, a vitória é sua, você só tem que descansar. E aquilo virou uma chave dentro de mim. Você pode perguntar, Isabela, já concretizou? Ainda não, mas vai concretizar. Porque eu estou com paz. E é isso que o Senhor faz. Ele tira o medo do nosso coração, Ele vira uma chave dentro de você, que quando Ele tira o medo, Ele põe a paz, Ele põe a alegria, Ele põe a fé, Ele põe a gratidão. Quando você olha aos olhos naturais, caramba, nada mudou, tá difícil, mas você olha e você fala, o Senhor vai fazer, o meu Deus é bom. Você tem uma outra perspectiva. E se você hoje quer ser encorajado pelo Senhor, hoje é o dia da sua bênção. Assim como Ele me destravou, eu creio que Ele vai destravar uma chave dentro de você. E isso exige também uma atitude de fé. Se você quer, vem aqui orar aqui na frente, vamos orar juntos. Porque esse versículo eu falo sempre nas segundas-feiras. É na comunhão que Deus ordena a bênção. Quando você está juntinho com o seu irmão, às vezes está difícil, às vezes você não está conseguindo, mas um vai ajudando o outro. E nós somos um corpo, a gente é uma família. E o Senhor vai operar aqui nesse lugar, amém? Vamos louvar e depois a gente vai orar.